Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula no canal Pedro Paulúcio. Bom, no vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso curso básico de números complexos, nós vamos estudar uma parte específica do nosso número complexo. Lembrando que o nosso número complexo é dividido em duas partes, parte real e parte imaginária acompanhada de uma letrinha, que é a letrinha I, chamada de unidade imaginária. Essa unidade imaginária é que vai ser um objeto de trabalho, um instrumento de trabalho. Esses exercícios aqui em cima são exercícios mais elaborados, mais difíceis, mas eu fiz questão de apresentá-los para vocês no início da aula, para que vocês possam saber onde nós vamos chegar, que tipo de exercícios nós vamos conseguir resolver no final dessa aula. Observe que um deles foi uma questão de um processo seletivo de uma universidade, a PUC. Olhe bem as expressões, Olha primeiro, calcule I elevado a 107, potência 107. Nós estamos acostumados a fazer potências pequenas de números reais, não de números complexos, e muito menos da unidade imaginária. Deem aí uma olhada, tá? Porque nós vamos arregaçar as mangas para começar a estudar essas potências da unidade imaginária. Antes da gente continuar a nossa argumentação toda, o desenvolvimento dessa aula, eu quero que vocês observem atentamente aqui o que nós já aprendemos, não é? Lá nas primeiras aulas desse curso de números complexos, nós vimos que o I representa a raiz quadrada de menos 1. É exatamente aquele número que não está inserido nos números reais, e aí sim ele compõe os números complexos. E ele tem essa representação, e uma expressão equivalente a essa, que vai ser um norte, um dos pontapés iniciais para a nossa aula de hoje, é elevar essa expressão ao quadrado, ou seja, trazer uma nova expressão que é equivalente à inicial, onde diz que I elevado ao quadrado é menos 1. Bom, lembrando dessas ideias e desses conceitos, nós vamos começar a aula de hoje. Para a gente começar o estudo das potências de I, nós vamos calcular as primeiras potências dessa unidade. Como nós vamos começar o cálculo, eu vou começar pela potência de expoente zero, ou seja, eu vou pegar a unidade imaginária e elevar a zero. Como todo número elevado a zero é igual a 1, a unidade imaginária não vai ficar de fora disso. Bom, o I elevado a 1, é o próprio I, tá? Que é o que interessa para a gente, que vai ser igual à raiz quadrada de menos 1. Mas o que interessa mesmo para a gente é o I. A próxima potência, bom, eu fiz a potência de expoente 0, expoente 1, a próxima potência é o expoente... Exatamente, eu acho que você respondeu 2 aí, Então, expoente 2. Só que o expoente 2 nós já vimos no slide anterior que é equivalente à primeira, só que ela diz que o I ao quadrado é igual a menos 1. Então, eu só vou copiar aqui, ó, I ao quadrado igual a menos 1. Qual é a próxima potência? I elevado ao cubo, não é? O I elevado ao cubo, na verdade, toda essa sequência que eu estou fazendo é sempre a potência anterior, ou seja, de um expoente menor, vezes I. Então, o I ao cubo vai ser I ao quadrado vezes I. Mais o I ao quadrado é igual a menos 1, não é? Bom, o I é I, eu não vou considerar aqui o I como raiz quadrada de menos 1, tá? Por isso que eu coloquei um retângulozinho ali no I. Então, o que eu vou ter? Menos 1 vezes I, menos I. E aqui, mais bonitinho, eu tenho essa estrutura que eu construí, só que digitado e com as cores nos seus devidos lugares. E essas cores vão ser muito importantes daqui para frente, tá? Até porque, não sei se vocês notaram, eu dividi esse quadro em 4 partes. E não foi... poderia ter sido em mais partes, tá, gente?
mas não foi por coincidência que eu fiz 4 operações numa parte ali. Tá? Bom, continuando, qual é a próxima potência que eu vou fazer? É a potência 4, né? Então, i elevado a 4, pelo que eu falei para vocês, vai ser o quê? O i elevado a 3 vezes o i. Bom, o i elevado a 3 é o menos i, né? Olha ele aqui. Então, menos i vezes o i. Bom, o que eu tenho? Eu vou ter, então, i vezes i ao quadrado, com menos na frente. Mas o i ao quadrado, olha lá em cima, é menos 1. Então, eu vou colocar menos o menos 1, eu tenho, então, 1. Vamos continuar. E a quinta, eu vou fazer, gente, eu já vou avisando vocês, eu vou fazer, aqui eu vou fazer até o i elevado a sétima, depois eu vou fazer até o i elevado a 11ª, tá? Vamos lá, perseverança. E vamos ver o que vai acontecer nessas partes do quadro. Por isso que eu dividi o quadro em algumas partes. E a quinta vai ser i a quarta vezes i, é o anterior vezes i. E a quarta eu sei que é 1. O i é i, então i vezes 1, i. O i a sexta. O i a sexta é i a quinta vezes i. O i a quinta é quanto? Ah, o i a quinta é a mesma coisa que i. Aqui, ó, i a quinta, i. Bom, i vezes o i que já está aqui, i ao quadrado. I ao quadrado eu sei que é menos 1. Por fim, nessa parte aqui, eu vou fazer i a sétima. O i a sétima seria i a sexta vezes i. Mas o i a sexta é menos 1. E o i está aqui, eu tenho, então, menos i. E aqui está a conta que eu acabei de fazer. Vamos observar esses dois grupos que eu selecionei. Veja bem aqui uma coisa. Ó, siga esse pontinho vermelho aqui. Na primeira linha, do primeiro quadrante aqui, do primeiro grupo, eu tenho o i elevado a 0. O i elevado a 0 é 1. Observe que a primeira linha também do segundo grupo tem resultado 1. Na segunda linha, eu coloquei i igual a raiz quadrada de menos 1, mas na verdade eu quero representar o i elevado a 1. Observe que toda a minha continha aqui me resultou em i elevado a 1, que é exatamente o azul. Na terceira linha do grupo de cima, i ao quadrado é igual a menos 1, que é aquela equivalência da equação original. Olha o que eu encontrei embaixo. Menos 1 também. No i elevado a 3, menos i. No i elevado a 7, menos i. Observe que está acontecendo uma sequência, né, de potências específicas. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Enxergaram isso? Bom, vamos continuar, então, com a potência do i8 e vamos ver o que acontece. Bom, alguns de vocês que estão me assistindo já estão desconfiando que o primeiro resultado que eu vou encontrar aqui, que é o i elevado a 8, né, que é i elevado a 7 vezes i, vai dar 1. Se essa sequência aqui for verdadeira, né, vai ser uma coincidência só esses dois grupos manter essa uniformidade. A gente vai ver agora. Bom, o i elevado a 7 é menos i, né? Com o i que já está ali, fica menos i ao quadrado. Olha lá, é a mesma conta que eu estou fazendo, tá vendo? Menos i ao quadrado é menos o menos 1, que é o i ao quadrado, eu encontro 1. Vamos ver se o i elevado a 9 é igual a i. Bom, i elevado a 9 é i elevado a 8 vezes i. I elevado a 8, por sua vez, é igual a 1 vezes i. Eu tenho i. Olha lá, i também. O i elevado a 10, olha lá. O i elevado a 10 é i elevado a 9 vezes i. O i elevado a 9 é i, vezes o i que já está ali. I ao quadrado, então eu tenho menos 1. E é lógico, né, gente, que o i elevado a 11, que é i elevado a 10 vezes i, vai dar menos i. Vamos lá. Menos 10 é... Menos 10 não, perdão. I elevado a 10 é menos 1 vezes o i menos i. Olha lá, exatamente o resultado que eu tinha feito agora bonitinho, digitado. I, 1, i
menos 1 menos i. Vamos lá, ó. 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. I elevado a 11 menos i. I elevado a 12, quanto é? 1. I elevado a 13, i. I elevado a 14, menos 1. I elevado a 15, menos i. Aí o que vocês vão falar agora para mim? Ah, Pedro, isso vai acontecer de 4 em 4, começando pelo 0. Exatamente. Exatamente. Então a gente já começa a ter um desconfiômetro para calcular potências maiores. Por exemplo, só olhando aqui essa sequência, qual é o resultado da potência i elevado a 17, por exemplo? Pensa aí. Dá um tempinho para você pensar no vídeo. Já deu tempo de você pensar. Se você não pensou, me acompanhe. Veja bem, depois do 15, eu vou ter i elevado a 16, que é equivalente a 1, i elevado a 17, que é equivalente ao i. Então, i elevado a 17 tem como resposta a potência i. Ok? Mas eu vou contando de 4 em 4 até chegar ao i elevado a 50.833? Não, não vou fazer isso, não é? Não vou fazer isso. Prestem atenção. Quando nós estudamos o conceito de divisão de números naturais, né? Se você, por exemplo, faz curso normal, que trabalha com formação de professores de magistério, né? Com ensino infantil, ensino fundamental 1, você já deve ter visto ou ouvido falar sobre a ideia da divisão para agrupamentos de valores, agrupamentos de objetos, né? Se vocês observarem aqui, eu agrupei essa sequência de símbolos, né? Qual sequência de símbolos? 1, i menos 1 menos i, em grupos de 4 elementos. Então, eu tenho a sequência de símbolos agrupados em 4 em 4. Se eu estou agrupando em 4 em 4, o valor que tiver na potência do meu exercício, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 4. E ao dividir por 4, eu vou observar o resto. Porque veja bem uma coisa. Se eu trabalhar com um expoente i elevado a 17, como eu fiz, o que vai acontecer? Se eu pegar o 17 e dividir por 4, qual é o meu resultado? Bom, dividindo por 4, eu tenho o resultado 4. 4 vezes 4, 16. 16 por 17, resto 1. Ou seja, se o meu resto é 1, i elevado a 17 é igual a i. E o i, bom, i já é uma potência, né? E foi exatamente isso que a gente tinha feito agora há pouco. Ou seja, se o resto for 0, por exemplo, 20, né? i elevado a 20. 20 dividido por 4 é 5, sobra 0. Bom, então eu tenho i elevado a 0. I elevado a 0 é 1. Se você for pensar aqui nessa sequência que nós fizemos, vamos lá. I elevado a 16 é 1. I elevado a 17 é i. I elevado a 18 é menos 1. I elevado a 19 é menos i. I elevado a 20, volta. É 1. Tá? Então, basta a gente fazer a divisão do expoente por 4, ver o resto, ou seja, quanto falta para completar aquele valor, não é? E vai ser exatamente o expoente, na verdade, do expoente que eu tiver na primeira sequência. Aliás, na primeira subsequência, porque você tem uma sequência de símbolos grande e a primeira subsequência é aquele agrupamento ali. Mas, Pedro, eu não vou lembrar, eu não vou gravar, não tem problema. Você sabe que um número elevado a 0 é 1. Você sabe que o i é igual a raiz quadrada de 1, porque a gente está trabalhando nisso desde o início. A gente sabe também que o i ao quadrado é igual a menos 1, porque nós estamos trabalhando com essa equivalência das equações. E nós sabemos, e aí fica um pouquinho mais complicado para quem não tem muita dificuldade, mas basta você multiplicar ali o i ao cubo, basta multiplicar o i ao quadrado por 1, vai encontrar menos 1i, e aí multiplica, vai dar menos i.
Por que que eu vou me limitar apenas a essa parte da subsequência? Aliás, essa parte da sequência de símbolos. Porque o meu resto na divisão por 4 só pode ser 0, 1, 2 ou 3, que são exatamente os expoentes que estão ali. Não vou me preocupar com os demais. Eu só fiz as demais potências para vocês conhecerem o motivo pelo qual nós dividimos por 4. E o motivo pelo qual nós utilizamos o resto. Porque, por exemplo, 14 dividido por 4 dá 3. E sobra 2. Ou seja, se você observar, o i elevado a 14 é igual a menos 1. E o i elevado ao quadrado também é menos 1. Tá? É o resto. Por exemplo, com o resto 0 vai ser o primeiro da subsequência, que é o 1. Sem mais delongas, vamos fazer uns exemplos para entender melhor? Vamos lá. Veja bem, i elevado a 67. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 67, dividir por 4 e observar o resto. Bom, vou baixar o 6, 1 vezes 4, 4 para 6, 2. Baixo 7. Quantas vezes o 4 cabe no 7? 6. 6 vezes 4, 24. Para 27, 3. Então, o i elevado a 67 é a mesma coisa que i elevado a 3. E o i elevado a 3, pela nossa tabelinha lá, é menos i. Observa lá rapidinho, ó. I elevado ao cubo é menos i. Olha lá, menos i. Ok? 200 agora. 200, vou dividir por 4. Eu já sei que aqui vai dar resto 0, mas para você que não sabe, vamos lá. 20 dividido por 4, 5. Baixa esse 0, 50. Resto 0. Ora, então é a mesma coisa que dizer que i elevado a 200 é i elevado a 0, que é igual a 1. Agora, 4.253 dividido por 4. Vamos lá. 1, daqui fica 0. O 2 não vai, então põe o 0 aqui. 25. 25 dividido por 4 dá 6 e sobra 1. O 3, 13 dividido por 4 dá 3 e sobra 1. Ou seja, i elevado a 4.253 vai ser a mesma coisa que i elevado ao resto, que é 1. Ou seja, isso é igual a i. Vamos lá. I elevado a 32. Vocês sabem que 32 é múltiplo de 4, não é? Se 32 é múltiplo de 4, lógico que a divisão por 4 vai dar resto 0. Então, é a mesma coisa que eu dizer que ele vai dar 0. Mas eu vou garantir ali para vocês que isso é verdade, tá? 32 dividido por 4 vai ser 8. Por quê? 4 vezes 8 é 32, resto 0, tá bom? Mais 80. 80 é divisível por 4? É, mas para você que não sabe, eu vou dividir aqui, ó. 80 dividido por 4. Vamos baixar 80 direto, fica 20, resto 0. I elevado a 0. Bom, i elevado a 0 é 1, i elevado a 0 é 1, resultado 2. Agora, 125. 125 não é divisível por 4, então vou ter que fazer a continha. Bom, 12 dividido por 4 dá 3. Resto 0, baixo 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Então, i elevado a 1. Menos 21 dividido por 4. Ora, 21 dividido por 4 é igual a 5, porque i 5 vezes 4 é 20 para 21, 1. Então, i elevado a 1 igual a 0. Ou seja, as potências de i, elas podem aparecer também em expressões, né? Para vocês desenvolverem, assim como estão naqueles exercícios que estão presentes no início dessa aula, que vai ficar aí para vocês pensarem e na próxima videoaula eu vou resolver, ok? Sugiro que vocês tentem fazer esses exercícios que estão lá na introdução dessa aula,
Pensem bastante, articulem seu raciocínio, o que, o que foi informado aqui nesse vídeo e tentem, por favor. Até uma próxima, gente.